Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa sexta-feira e os principais destaques, obviamente, é para o jogo do Marília Atlético Clube, que acontece daqui a pouquinho no Abreuzão, 8 da noite, diante do Tupã. Nenhum empate serve para o Alves Celeste, por isso a gente tem que realmente ajudar esse time a seguir em frente e a presença do torcedor é fundamental. Vamos falar também do Maquinho, do Sub-20, que amanhã também tem compromisso aqui em Marília, diante do Elos Esporte. E vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia e, obviamente, também a rodada completa dessa Bezinha, começando com esse jogo do MAC hoje à noite. Ao meu lado, Jorge Luiz, que tem o seu destaque. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. A gente vai falar muito no programa de hoje sobre esse jogo MAC Tupã, daqui a pouco às 8 horas no Bento de Abreu, falar um pouco desse confronto, do histórico deles, inclusive a gente trouxe aqui as imagens da última partida oficial entre essas duas equipes na Bezinha de 1999, por curiosidade, o ano em que o MAC conquistou o acesso para a Série A3. Então a gente tem imagens daquele jogo, dos 3 gols da vitória do MAC em cima do Tupã, 3-0 aqui mesmo no estádio Bento de Abreu. Então a gente vai mostrar essas imagens já no próximo bloco. A gente vai falar do profissional, de mudanças. O técnico Ricardo Costa pode fazer uma mudança aí inesperada, pelo menos que a gente não contava, na defesa. Daqui a pouco vocês vão saber quem é que pode entrar e quem é que pode sair por opção. Não houve lesão nem nada do tipo. Por opção, a defesa pode ter mudanças ou mudança para o jogo contra a equipe do Tupã. No último bloco a gente vai falar tudo sobre isso, além da volta do Mikael provável e também da manutenção do Breno no ataque. Então, muitas informações para a gente falar a respeito dessa equipe para o jogo do Tupã. Vamos falar um pouquinho desse adversário do MAC também, que tem um bom rendimento jogando fora de casa, longe do Alonso Carvalho Braga. E a gente vai falar, obviamente, da base. O Sub-20 joga amanhã contra o atual vice-campeão, o Elo Esporte. Sub-11 e Sub-13 teria um jogo no final de semana, mas já o WO favorável ao Marília, 3 pontos já somados também. A gente vai falar sobre isso e da tabela completa da Bezinha, com o MAC abrindo essa segunda rodada com jogos no sábado e também no domingo. Esse WO seria contra quem, Jorge? Contra o Oswaldo Cruz, Ronaldo. Já entrando então nesse assunto, o Sub-11 e o Sub-13 do Marília jogariam neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, lá em Oswaldo Cruz, contra o time da casa. Só que, Ronaldo, desde a primeira rodada, quando o Oswaldo Cruz acabou dando um WO, por alguns problemas internos, eles acabaram desistindo da competição. Só que como a tabela já havia sido divulgada, e é um protocolo da federação, depois que a tabela é divulgada, se o clube desistiu, obviamente o Oswaldo Cruz terá que pagar uma multa. Não é assim simplesmente saiu da competição e fica por isso mesmo, vai ter que pagar uma multa. Agora, todos os times que têm os jogos contra o Oswaldo Cruz, dentro ou fora de casa, eles já automaticamente têm o WO favorável com placar de 3-0. Então, as duas equipes não entram em campo, já sabe que o WO já foi dado, né? Não vão precisar viajar até Oswaldo Cruz para confirmar essa situação. E com isso, as duas categorias chegam a 2 vitórias consecutivas na competição. Só que o Sub-11 vive uma situação bastante delicada. Em 7 jogos, foram apenas agora 9 pontos, né? Com esse do jogo, aliás, vai chegar 8 contra o Oswaldo Cruz, 8 jogos, 9 pontos conquistados. O time está a 5 pontos do 4º colocado, o Maquinho está em 5º, está a 5 pontos do 4º colocado. E a 10 pontos do Mirassol, que é o vice-líder, Ronaldo, e seria a equipe que estaria ficando com a última vaga nesse grupo, porque cada grupo tem 7 agremiações, e apenas os 2 primeiros colocados de cada grupo e mais os dois melhores terceiros colocados gerais, né, desses 7 grupos, se classificam já direto para as oitavas de final. Então, Ronaldo, o fato é que o Maquinho no Sub-11 aparentemente só vai cumprir tabela. Tem 5 jogos pela frente, tem mais 15 pontos, né, está a 10 do Mirassol, que é o vice-líder. Pode eventualmente numa arrancada histórica, muito difícil. Mas a tendência é no Sub-11 o Marília
realmente não se classificar, não avançar para as oitavas de final. Já na categoria sub-13, a situação é bem diferente. Com esse WO já contra o Oswaldo Cruz, o time que já era líder com 19 pontos já chegou aos 22. E nesse momento está a 4 pontos do Mirassol. Só que o Mirassol vai entrar em campo ainda, pode vencer a sua partida, vai jogar em casa contra o Olímpia, pode voltar a ficar a 1 ponto de diferença. Só que o Mirassol tem um jogo a mais que o MAC também. Então nessa categoria sub-13 o Marília está muito bem classificado, inclusive está invicto. São aí até o momento 7 jogos, agora com esse WO do Oswaldo Cruz, 8 jogos, são 7 vitórias e 1 empate, uma campanha muito boa. E hoje, para o Marília perder a classificação, o terceiro colocado, que é a primeira equipe fora dessa zona de classificação para as oitavas, é o Catanduva Futebol Clube, que tem 15. Então, hoje a diferença do Marília é de 7 pontos para o Catanduva, que obviamente vai entrar em campo também no final de semana, e tem um jogo a mais em relação ao Marília. Então, nessa categoria sub-13, o MAC está bem encaminhado para a classificação, mas no sub-11 realmente as coisas estão mais complicadas. As duas equipes maquianas voltam a entrar em campo pelo Campeonato Paulista, sub-11 e sub-13, somente no dia 1º de setembro, domingo, a partir das 9 horas da manhã, fora de casa, contra a equipe do Olímpia. Então, essas informações do sub-11 e do sub-13 do Marília, Ronaldo. Ok. Deixa eu só dar um destaque que a Federação Paulista de Futebol ofereceu, está pleiteando a final da Libertadores da América do ano que vem para a cidade de São Paulo e teria oferecido os estádios do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. Isso já é uma proposta oficial. O Rio de Janeiro também está querendo sediar essa final que vai ser realizada no dia 21 de novembro de 2020. Como todos sabem, agora é apenas um país, o país sede para abrigar a final, partida única, e esse ano vai ser disputado no Chile, é isso, né, Jorge? Na verdade, a Conmebol mudou o formato da Libertadores da América já a partir desse ano, para se assemelhar um pouco ao que acontece na Liga dos Campeões, no continente europeu, onde os confrontos de mata-mata até as semifinais, jogos de ida e volta, nas casas das respectivas equipes, só que a decisão é um jogo já pré-definido antes mesmo do início da edição, num local que talvez possa abrigar aí o time da casa. No caso, esse ano, a final vai ser em Santiago, no Chile. Não temos nenhuma equipe chilena disputando essa fase agora de quartas de final da Libertadores da América, e os clubes, os clubes brasileiros, não os clubes, os estados pleiteando para o ano que vem a escolha da Conmebol, talvez para uma final aqui no Brasil, independente de quem chegue à decisão. Obviamente que o Brasil hoje, acredito eu que seja o país da América do Sul que tenha os estádios mais modernos, até porque sediou uma Copa do Mundo, recentemente, em 2014, e por conta disso tem algumas arenas de alto padrão. Então é natural que algumas cidades, ou estados pleiteiem, no caso, a uma final de Libertadores que envolve aí uma paixão muito grande, principalmente de brasileiros e argentinos, que são os maiores vencedores. Bom, mandar um abraço aqui para o Vinícius Ferreira, que já está nos acompanhando, assim como o Wilson Gino. O Carlos Sasso está nos acompanhando lá de Gália. Obrigado ao pessoal de Gália também. O Adriano Nogueira Carvalho está dando uma boa noite, falando que hoje é vitória do MAC sobre o Tupã por 3-0. O Mirandinha também nos acompanhando e nos dando uma boa noite. Quem também está com a gente é o Aleph Rafael. Obrigado, Aleph. E o Neto Marília aqui também, se pronunciando aqui, assistindo o nosso programa. Obrigado a todos pela audiência. Falar do Sub-20 então, Ronaldo Marília? Vamos falar do Sub-20. Você citou o Vinícius Ferreira, que faz parte do elenco dessa categoria do MAC. Bom, Ronaldo, amanhã então o MAC faz seu terceiro jogo nesse Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão. O MAC recebe amanhã às 3 da tarde, entrada gratuita, a equipe do Elo Sport, que é o atual vice-campeão desta competição. Ano passado perdeu a final para Itapirense. Só que o Elo Sport, nesse começo de campeonato, não vem muito bem. 3 jogos, 2 derrotas, e só na última partida conseguiu vencer o Assisense em casa por 2-0. O time tem 3 pontos em 3 jogos. O Marília está na terceira colocação, folgou na rodada do final de semana. O Marília, em 3 jogos, somou 4 pontos, só que o MAC ainda não venceu em casa. Foi apenas um jogo, derrota para o 15 de Jaú de virada. Então o MAC faz seu segundo jogo em casa e tenta aí vencer a primeira jogando no estádio Bento de Abreu.
Um jogo, Ronaldo, em que o MAC, se vencer o Elo Sport, pode até assumir a vice-liderança, porque nesse grupo são apenas 5 equipes, todas jogam entre si em turno e retorno, apenas os 2 primeiros colocados avançam diretamente para a fase de oitavas de final, e aí também se classificam os 4 melhores terceiros colocados. Então hoje o Marília é o terceiro colocado com 4 pontos, só que a Santa Cruzense, que está na vice-liderança com a mesma pontuação, está à frente do Marília somente pela questão do saldo de gols. Santa Cruzense tem 1 gol positivo, o MAC tem 0. Então se o MAC vencer aí por uma diferença de 2, 3 gols, mesmo com uma vitória simples da Santa Cruzense, que vai jogar contra a equipe do Acisense, o MAC pode assumir a vice-liderança. A ponta da tabela está com o 15 de Jaú. 15 de Jaú que tem um jogo a mais que todos, né? O 15 de Jaú já fez 4 partidas, só que em 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, está com 10 pontos, já está numa situação bem confortável a equipe de Jaú para a sequência da competição. E para essa partida contra o Elo Sport, Ronaldo, o MAC vai ter pelo menos 4 reforços. Chegaram recentemente, alguns já estavam treinando, mas ainda não tinham a questão da regulamentação em relação às inscrições. Por exemplo, o goleiro Caio, que veio da Francana, eu já até citei com você, um goleiro que tem idade para a Taça São Paulo e que já tem um biotipo assim de goleiro que parece ser mais velho, Ronaldo. Bem alto, é um goleiro que a tendência é já ganhar a titularidade nesse sub-20, mas o técnico Daniel Sabino ainda não confirma a titularidade do Caio. Ele que já vem treinando aí há mais de um mês com o time profissional, com o preparador de goleiros do profissional do MAC, o Wagner Miller, já que foi um pedido do Daniel para que observasse esse jogador aí com um certo carinho. Outros 3 jogadores, Ronaldo, um é o volante Gustavo, que veio do Rio Claro, o outro também veio do Rio Claro e também chama Gustavo, só que o apelido dele é Nescau, Gustavo Nescau. É centroavante, o Marília precisava de um jogador dessa característica, um jogador mais forte lá na frente. O MAC tem um time muito rápido, muito baixinho e precisava de um outro jogador com uma característica diferente, e o Gustavo Nescau tem esse perfil, veio também do Rio Claro. Um outro jogador, Ronaldo, que reforça o Marília é o mariliense, conhecido já por muita gente, é o Diego, né? Ou Diego Carvalho, meio atacante, que ele já jogou no Cruzeiro, ele já jogou na base do Marília, sub-15. O Mirandinho, inclusive, mandou a ficha dele aí para mim. Jogou muito tempo no Cruzeiro, é um jogador que tem um talento muito, tem um potencial muito grande, Ronaldo, só que infelizmente não tem uma cabeça muito boa para lidar com a carreira. Então, é um atleta que até recentemente, no início da pré-temporada do profissional, ele foi chamado para treinar entre os profissionais, ele treinou aí, se eu não me engano, 1, 2 semanas, mas aí não quis mais, falou, eu não quero isso daí mais, só que ele tem idade para a Taça São Paulo do ano que vem. Então, o Marília, o jogador quis sair, tudo bem, agora foi feito um novo convite para ele, que mora aqui na cidade, foi feito esse convite para ele voltar, até porque ele tem idade de Taça São Paulo. E já tem um filhinho de 4 meses. Tem um filho de 4 meses, jogou aí, se eu não me engano, 2 a 3 anos no Cruzeiro, Ronaldo. 3 anos no Cruzeiro. Ele tem um talento muito grande, mas é um jogador que talvez não tenha a cabeça ideal para entender o seu talento e achar que possa ter aí um futuro como atleta. Não tem foco ainda. Mais uma vez vai ser dada essa oportunidade, ele está fazendo parte do elenco do Marília, pode até jogar como titular já no jogo contra o Elo Sport ainda. Esses 4 atletas já estão com a situação regularizada. Então, essas 4 possibilidades que o técnico Daniel Sabino tem para a partida. Um provável time do MAC, Ronaldo, com o André no gol ou o Caio, Dagoberto na lateral direita, Vinícius Ferreira na zaga, ao lado do Danilo, Felipe Melo à lateral esquerda. Aí o meio campo com o Tico, o Eduardo, que faz parte do elenco profissional e tem idade do sub-20. Se ele não jogar, pode atuar o Lucas ou o Gustavo. O Matheus Coruja completando o meio campo, e aí 3 atacantes, o João Vitor ou o Diego Carvalho, né? o Diego que a gente citou agora, Luan e o Gustavo Nescau. Então esse é o provável time do Marília. O MAC, que jogou o seu último jogo no Paulista Sub-20 da 2ª divisão, ganhou lá em Assis pelo placar de 1-0. O MAC estreou em Santa Cruz do Rio Pardo e ficou no 0-0. Perdeu em casa para o 15 de Jaú de virada 2-1, e agora na última partida venceu o Acisense por 1-0 como visitante. Então amanhã a partir das 3 da tarde, entrada gratuita no estádio Bento de Abreu. Ok, nós estamos indo para o primeiro intervalo comercial. Na volta já vamos abordar o MAC, né? O MAC que tem compromisso daqui a pouquinho diante do Tupã, e temos que empurrar esse time para conseguir sua primeira vitória nesta fase, depois do intervalo comercial.